No mundo do esporte, a amizade entre companheiros de equipe é bem comum, afinal são pessoas do ciclo diário do atleta, então o convívio se torna cada vez mais frequente, tornando colegas de times em grandes amigos, se tornando alguém da família. Mas e quando o jogador que divide o mesmo vestiário que você também quer dividir a sua esposa e a sua família? O que acontece? Hoje veremos as 5 maiores traições entre companheiros de equipe que aconteceram no futebol. Começando em quinto lugar com um caso antigo que aconteceu na década de 80, quando o meia Michel Platini, o maior jogador da França na década de 80 e ex-presidente da UEFA, veio a imprensa divulgar na véspera da Copa do Mundo de 82 que o seu companheiro de equipe e de seleção Jean-François Larios tinha um caso com sua esposa. Platini ficou furioso, pediu a cabeça do jogador, quase brigou durante um treino, mas não teve jeito. Teve que aturar o talarico durante a Copa e ainda por cima está casado com sua esposa Christelle Platini até hoje, mas ainda assim não perdoou esse companheiro e não se falam até hoje. Em quarto lugar, está o caso que envolve dois grandes jogadores belgas, companheiro de seleção e ex-companheiro de equipe, quando jogavam juntos no Chelsea. Naquela época, De Bruyne tinha um relacionamento com Caroline Littner, mas após De Bruyne trair ela com a melhor amiga dela, ela decidiu dar o troco no meia. E em 2013, decidiu dar uma chance para o companheiro de equipe, o goleiro Courtois, que em entrevista ao The Mail contou que Courtois ofereceu para ela o que não recebeu em 3 anos em relacionamento com De Bruyne. O caso abalou a amizade dos dois, que ficaram sem se falar por um bom tempo, mas depois De Bruyne foi para o Manchester City, arrumou outra namorada com quem é casado até hoje e tem um filho, se entenderam e juntos fazem parte de uma das maiores seleções belgas da história, tendo conquistado o terceiro lugar na Copa de 2018. Em terceiro lugar, um dos casos mais conhecidos, John Terry, um dos maiores jogadores da história do Chelsea, raspou a canela de um ex-grande amigo e ex-companheiro de seleção e de clube, com quem jogou por 6 anos junto. Também na defesa, o lateral Wayne Bridge. A amizade não durou muito porque John Terry teria tido um caso com a modelo Vanessa Paye-Roncel, com quem era casado com Wayne na época. A notícia veio como uma bomba, tirando a faixa de capitão de John Terry da seleção pouco antes da Copa de 2010 e fez com que Wayne, o traído, saísse da seleção inglesa só para nunca mais ter que jogar com o ex-amigo. Terry ainda conseguiu salvar o casamento com sua esposa, Tanya Terry, mas o que ficou marcado mesmo foi anos depois, em 2010, quando os dois se reencontraram jogando por times rivais, e foi quando ficou famosa a imagem de Wayne ignorando Terry durante o aperto de mão. O Manchester City ainda venceu aquela partida por 4-2, ficando conhecido aquele jogo como a vingança do marido traído. Em segundo lugar, um dos casos mais conhecidos de puxada de tapete e furada de olho que já aconteceram no futebol. O triângulo amoroso entre Wanda Nara, Max Lopes e o atacante do PSG, Mauro Icardi. O caso é bem famoso e muitos de vocês já devem conhecer a história. Max Lopes e Icardi se tornaram grandes amigos quando jogavam juntos na Sampdoria, e a amizade entre os dois se estreitou muito, se tornando praticamente alguém da família. Mas após o divórcio de Max Lopes, com sua ex-esposa com quem teve 7 anos juntos e 3 filhos, Icardi começou um relacionamento com a Argentina apenas 2 semanas após o término, o que abalou a todos pela proximidade que os dois ex-amigos tinham. Veio à tona que Wanda traía seu ex-marido com seu ex-melhor amigo, ainda quando estavam casados. Icardi sempre mostrou nunca se importar muito com a amizade, já que sempre leva no deboche o que fez, insistia em provocar o ex-amigo, fazendo uma tatuagem dos 3 filhos do ex-companheiro no próprio corpo. E assim como aconteceu com John Terry anteriormente, ambos voltaram a se enfrentar anos depois por times rivais, com Max ignorando o aperto de mão de Icardi. O caso até hoje ainda é bastante comentado. Icardi tornou Wanda seu empresário pessoal e até hoje a torcida da Inter de Milão culpa por ter sido um dos pivôs para a transferência do craque para o PSG. Já Max Lopes está no fim da carreira, após ter feito uma passagem pelo Vasco, está atualmente jogando por uma equipe da terceira divisão italiana. É um caso que até hoje ainda choca muito a todos. Todo ano esse triângulo surge novos capítulos, e novidades sobre acaba sendo bem comum. Apesar de ser bem bizarro o que aconteceu no caso anterior, ainda assim no futebol há um caso que consegue ser bem pior do que a traição de Icardi. Uma talarica sem perdão, que é o número 1 da nossa lista, e consegue ser mais baixo que o escândalo anterior. Ryan Giggs, um dos 3 maiores jogadores da história do país de Gales, muito disciplinado em campo, não teve a mesma disciplina fora dele. O jogador teve 2 filhos com sua ex-esposa, a modelo Stacey Cook. Parecia tudo normal, até que uma bomba na vida do jogador foi revelada. Ele estava tendo um caso com uma também modelo que tinha participado do Big Brother britânico chamada Imogen Thomas. Mas os absurdos da vida de Giggs não param por aí. Apesar da divulgação da traição à sua esposa, passado apenas alguns dias da divulgação, uma bomba ainda maior foi revelada na imprensa que abalou o mundo do futebol e a todos no Reino Unido. A sua cunhada, Natasha Giggs, casada com seu próprio irmão, revelou na imprensa que também tinha um caso com um galês, que traía não só sua esposa, mas também seu próprio irmão. Natasha revelou muitas coisas, mais profundas ainda. Revelou que o caso durou 8 anos e sempre escondido do seu irmão, Rodri Giggs. Natasha também revelou que dormiu com o jogador no dia do nascimento da segunda filha dele com a sua esposa. Mas o que mais abalou a todos foi o depoimento de Natasha ao citar o fato de que Ryan Giggs fez com que ela fizesse um aborto dias antes do casamento dela com seu próprio irmão. Rodri Giggs, o irmão, se divorciou assim que soube de todas as notícias e cortou as relações com o irmão. E ainda revelou que também não falava nem com a sua mãe, que a mesma teria ficado ao lado de Ryan. Ryan também decidiu expor a modelo, revelou que ela teve um caso com pelo menos 10 jogadores do Manchester United, incluindo ele. Apesar de toda essa confusão, Ryan conseguiu o perdão da sua esposa, com quem manteve o casamento até 2017, anos depois do ocorrido. Hoje ele é técnico da seleção galesa e a relação com
seu irmão ainda não voltou a ser o que era antes e talvez nunca volte. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou, avalie-nos com gostei aí embaixo. Espero te ver no próximo vídeo.